Primeiro eu vou explicar então o que é essa alienação parental que eu falei no começo, porque que a gente vai falar dela agora. A lei faz parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, dá esse nome para a situação em que um dos pais tenta jogar o filho contra o outro, né? É o que diz a lei. Como punição, pode haver uma multa, perda da guarda, um embate aí entre genitores, né? Entre outras questões. O que muitas mulheres estão denunciando já há algum tempo e veio à tona aí com mais força nos últimos dias, é que há casos em que a mãe é processada pela alienação parental depois de denunciar o pai por abuso sexual contra uma filha. A gente conversou com muitas pessoas para falar sobre esse tema hoje, inclusive com quem defende a lei. E falamos com uma mãe que conta que tenta provar há 9 anos que a filha sofreu repetidos abusos do pai, inclusive ela tem laudo provando as agressões sexuais, que são pesadíssimas. Nesse tempo, ela diz que ela foi processada por alienação parental e só agora, depois de gastar todo o dinheiro, vendeu casa para poder pagar advogado e tratamento psicológico, é que o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, onde ela mora, emitiu um parecer dizendo que não houve alienação e que o pai não pode encontrar a menina enquanto a investigação por estupro de vulnerável não for concluída. A Cris Fibe, que está aqui comigo, conversou também com uma psicóloga que é especialista nesse tema. O que ela te contou, Cris? Olha, eu conversei com a Ana Maria Iencarelli, que é uma psicóloga que trabalha há 40 anos atendendo sobreviventes, crianças, especialmente adolescentes de abuso sexual. E aí é o seguinte, Camila, o que a Ana Maria Iencarelli conta é que, de fato, há casos em que a justiça, digamos assim, dá mais... Vou me ajeitar aqui, pronto. A justiça dá mais voz ao pai que entra com o pedido do uso da lei de alienação parental contra essa mulher do que prioriza, de fato, o bem-estar dessa criança ou desse adolescente, né? Então, o que a gente está vendo é uma inversão. A justiça protegendo e servindo, como diz a Ana Maria, a justiça servindo para ela, o Estado, alienar os filhos dessas mães. Então, quer dizer, na tentativa de usar, de proteger essa criança de ser alienada, o genitor entra com essa acusação e o Estado acaba alienando da mãe. E ela me contou histórias, Camila, que são muito tristes, é isso da aplicação. Eu acho que a gente precisa pensar muito isso na prática, porque a ideia, tem muita gente que defende a ideia da lei, quer dizer, vamos impedir judicialmente que esse pai fale mal dessa mãe ou que essa mãe fale mal desse pai. Normalmente essa lei ela é usada por homens para desqualificar mulheres que estão tentando, na verdade, proteger as crianças de violências sexuais e físicas. Então, quando uma mãe denuncia esse genitor e tenta afastar, até por medida protetiva, tenta afastar ele da convivência da criança, ela está correndo risco de ser acionada na justiça por denunciação caluniosa. Ele diz que ela é louca, que ela está inventando, que ela está tentando alienar. A justiça acolhe, a Ana Maria diz, muito mais rapidamente, às vezes, ela falou que ela conhece casos que em 2 meses a justiça já tinha afastado totalmente o filho do convívio da mãe e entregado para o pai. E aí, do ponto de vista dessas mães, vamos falar desse aspecto humano, das histórias que a Ana Maria Iencarelli me contou. Do ponto de vista humano, você está vendo mães sendo obrigadas pela justiça a entregar os seus filhos, as suas filhas, para o abusador dessa criança. O abusador sexual, muitas vezes, crianças que têm laudos, que têm machucados, porque o abuso nem sempre deixa provas. Às vezes deixa, e mesmo assim isso não é suficiente, mas na maioria das vezes é uma coisa que é um crime silencioso, né? Não necessariamente essa criança vai sair de lá com uma ferida ou não necessariamente a criança vai falar imediatamente o que está acontecendo. Tem que ir percebendo os sinais, então é um crime que não deixa muitas vezes rastro. E aí, ela me contou, por exemplo, a história de uma mãe cujo filho tinha 3, 4 anos, quando a justiça deu ganho de causa para esse pai, o pai era o abusador sexual da criança, um menino, o menino foi para o pai e ela gastou tudo. Ela fala que o Richard Gardner, que é o psiquiatra norte-americano já falecido, que é a origem dessa lei de alienação parental, que era um sujeito que também defendia a pedofilia, dizia que era uma relação natural entre homens e crianças, mas isso é outro capítulo muito extenso para a gente falar. Aquela mãe do menino gastou tudo. Eu ia dizer que o Richard Gardner também incentivava a violação patrimonial dessa mulher, a violência patrimonial. Dizia, esvazia tudo que essa mulher tiver, porque ela vai ficar sem ter como brigar. E essa mãe lá, enfim, do caso da Ana Maria Iencarelli, gastou tudo que ela tinha, ficou sem nada, ficou sem o filho. Quando ela conseguiu reaver a guarda, o menino já tinha 12 anos, chegou e começou a dizer que a mãe que estava batendo foi violento com a mãe chegou uma hora que ela desistiu.
Então, assim, desistiu, a mãe desistiu de ficar com a criança. Tem casos também de mães que entregam a criança aos berros para esse pai, porque senão a mãe vai ser penalizada pela justiça. Então, assim, Camila, são casos muito, muito, muito violentos. E eu fico achando que é uma revisão, assim, urgente. Realmente, a Ana Maria Iancarelli defende que seja, na verdade, uma suspensão total dessa lei, porque não existe revisão possível para uma lei que distorce tanto a proteção às crianças e aos adolescentes. Essa questão da revisão da lei, já vou entrar nisso de novo quando a gente for falar de como está o pedido de revogação, mas você trouxe um ponto importante que eu acho que é o seguinte: é claro que há situações em divórcios em que pai e mãe, e mesmo a mãe, pode criar uma situação muito ruim ali para os filhos e para o próprio pai, para o próprio ex-marido. Não é isso que a gente está falando aqui, só para deixar claro, né? Vai ter esse tipo de situação, sim. O que acontece hoje, pela explicação da Cris, a gente consegue, né, que a psicóloga falou, acho que a gente consegue tirar bem isso, é que a denúncia de abuso sexual, que é uma denúncia gravíssima, está sendo colocada em segundo plano. E aí a alienação parental é colocada em primeiro. No mínimo, elas deveriam estar no mesmo lugar. Então, vai ser investigada as duas coisas, a gente vai ver o que fazer. Hoje a justiça não faz isso. E aí deixa essas crianças aí expostas, né? Como esses casos que você trouxe pra gente. Com essas histórias todas vindo à tona, diversos grupos de mulheres começaram a fazer uma pressão pública pela revogação da lei, como você estava falando, né? Um deles é chamado Brasil contra a SAP. SAP é a sigla de Síndrome de Alienação Parental. É liderado pela artista Natasha Orestes e ela, Natasha, é responsável pelo projeto de lei que está hoje no Senado. A Natasha mandou uma sugestão legislativa, aquelas que qualquer cidadão pode mandar pelo site, em 2021 escreveu lá, mandou, e foi aprovada agora, em abril, pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Mas tem um longo caminho aí, precisa primeiro ser aprovada em outra comissão do Senado, para depois ser votada por todos os senadores. Eu conversei com uma fonte no Congresso que me disse que muitos poucos políticos, na verdade muitos políticos fogem desse assunto por envolver muitas questões delicadas, como guarda de filho, guarda de criança, abuso sexual. A ministra das Mulheres diz para a Universa que é a favor da revogação e que pretende conversar com os parlamentares para definir uma linha de ação. Diz que vai ter essas conversas ali para ver como isso pode acontecer dentro do Congresso. As pessoas com as quais a gente conversou, quando a gente questiona sobre uma alteração da lei, dizem que de fato não é válido, que não adianta ir por aí, porque chega na hora H, alguns pontos importantes caem. Por exemplo, em 2022 teve uma alteração na lei e era para estar lá que se caso o homem fosse investigado ou denunciado por abuso sexual, a lei não poderia valer. Na hora H, esse ponto caiu, né, Cris? A lei foi alterada, mas com outras alterações, acho que envolve Maria da Penha, etc. Mas essa questão do abuso caiu e ninguém sabe por que essa lei foi mudada aí, esse projeto de lei, então, foi mudado de última hora e não é mais assim, né? E a gente vê, Cris, que tem uma resistência para se tratar desse tema, né? No Congresso, enfim, mesmo com toda a pressão das mulheres aqui no Brasil e de órgãos internacionais também, né? Por quê? Olha, a ONU já recomendou que o Brasil suspenda essa lei imediatamente, porque diz a ONU, não sou eu que estou dizendo, a ONU diz que é um instrumento de violência contra a mulher, que essa lei é usada para vitimizar as mulheres e as crianças e adolescentes que estão sofrendo com isso, sendo entregues aos seus genitores abusadores. Então, a própria ONU já recomendou a revogação dessa lei, que foi sancionada em 2010 pelo próprio presidente Lula. Assim que ele foi eleito, houve essa recomendação feita pela ONU para ele diretamente, para que revogue. E, né, Camila, assim, a gente vê que há uma tendência, enfim, parece repetitivo a gente dizer isso, mas a gente está numa sociedade machista em que o machismo perpassa muitas instituições, às vezes o próprio judiciário. Então, a gente vê que há uma desigualdade ali de capacidade de acesso à lei. O homem vai lá e ganha na frente da mulher, é o que a gente estava comentando. Se em 2 meses a justiça é muito ágil para tirar a guarda de um pai, para tirar a guarda de uma mãe, porque o pai está dizendo que a mãe está falando mal dele, porque a síndrome, né, que a gente comentou muito rapidamente, a síndrome de alienação parental, que já é entendida por toda a psiquiatria como inexistente, ela diz aquele psiquiatra que já morreu, Richard Gardner, que a mãe, porque o foco era nas mulheres mesmo, a mãe faz uma lavagem cerebral na criança e implanta memórias nessa criança, inventa situações de abuso. E a psicóloga que eu entrevistei disse que isso não acontece, não é possível você implantar uma memória na criança. A criança ela é muito física, a criança lembra, a memória da criança é física, né, das coisas que ela vive.